Boa noite na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Esta noite estamos de volta com mais uma leitura diária e hoje é terça-feira, né? Nossa referência está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. É um subtema: o Espírito Santo experimentado pelos cristãos do século I, ou século I. Glória a Deus. A referência é muito grande, né? Versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos estar lendo até o 13, que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um o ouvia falar em sua própria língua. Estava, pois, atônitos, e se admirava, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouviam falar cada um em sua própria língua materna? São patos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélito, cretense e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Então, amados, esse capítulo 2 é o momento em que cumpre o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus subiu para o céu depois dos 40 dias, depois da sua ressurreição, e os discípulos ficaram esperando a promessa de Jesus. Depois de 10 dias esperando, muitos deles já tinham desistido da promessa. Então, no capítulo 2 aparece o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, o enchimento do poder. Então, amado, é a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Este é o primeiro momento do avivamento pentecostal, iniciando-se a igreja do Senhor, a inauguração da igreja do Senhor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e todos ficaram, os que estavam ali, que não conheciam, ficaram atônitos, por não ter visto ainda aquilo acontecer, porque eles, sendo judeus, todos os judeus estavam falando língua de povo diferente. Eles citam aqui: como nós somos romanos, nós somos da Judéia, da Mesopotâmia, Capadócia,
de várias regiões da terra, de toda a terra daquela época, e falar a grandeza de Deus, como esse povo sabe falar. Então, amado, aqui eu lembro que, volto lá em Gênesis, que Deus confunde as línguas, para que o homem venha se espalhar. E aqui, amado, Deus derrama os dons de língua, para que o povo possa entender a palavra de Deus, o chamado de Deus, para arrependimento de pecado. Aqui mais na frente, a partir do versículo 14, o apóstolo Pedro, ele se coloca de pé e começa a explicar o que está acontecendo. O que estava acontecendo ali não era a embriaguez, mas era aquilo que o profeta Joel falou. E Deus disse: e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. E continuou a explicação, e ali, amado, 3.000 almas aceitou Jesus e foram batizados. Aleluia! Como é importante nós termos o Espírito Santo, porque nos faz entender, mesmo pessoa que não fala a nossa língua, entenda o poder de Deus, as maravilhas de Deus, porque Deus dá o dom da língua, Deus dá o dom de discernir. Então, amado, essa é a palavra de hoje. Deus venha abençoar cada um de vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, e todos diga amém. E tenham todos uma ótima noite e uma ótima semana abençoada, em nome de Jesus.